Salve nação paranista, tudo bem com vocês? Chegando para mais um vídeo aqui no canal Vamos Tricolor. E como havia prometido, né, para vocês, na verdade fui muito na questão da enquete, né? A enquete ganhou por maioria esmagadora o sim, né, sobre fazer o vídeo de pós-jogo. Sinceramente, como eu falei pra vocês, eu tava pensando muito a respeito de fazer esse vídeo, né? Até porque era um jogo que não valia pra absolutamente nada pro Paraná Clube, né? Então por isso que eu abri uma enquete pra saber da opinião de vocês e alguns comentários foram muito legais, muito bacanas, né? Eu comecei a responder alguns comentários, né, e não consegui responder todos, né? Com certeza quando tiver um tempo eu vou responder todos os comentários. Muito obrigado pela confiança, pelo carinho, pela audiência de vocês, pelo incentivo, né? São comentários muito bacanas, muito legais mesmo, que eu só tenho que agradecer a vocês. E como a enquete venceu o sim, então aqui estamos para fazer esse pós-jogo aí de Coritiba 2, Paraná 0, o último jogo do ano do Paraná Clube. Sim, a temporada do Paraná acabou no mês de fevereiro. Começou no dia 11 de janeiro e terminou agora no dia 15 de fevereiro, um mês de temporada. Um ano que tem 12 meses, o Paraná fez só um mês de temporada. Mas eu não quero falar a respeito do jogo, tá? Não quero falar a respeito do jogo, até porque eu estava mais ansioso para saber da entrevista coletiva do presidente, né? Do senhor Ailton Barbosa. Eu estava mais ansioso, mais curioso para ver o que ele ia falar, né? Então, praticamente, eu não vou falar a respeito do jogo. Tá? Todo mundo viu o jogo, todo mundo sabe como que aconteceu, quer dizer, todo mundo quem assistiu, né? Eu particularmente assisti, pois era o último jogo do Paraná. E, enfim, eu quero mais é falar da entrevista coletiva que o Ailton deu e que o Tcheco deu, né? Uma entrevista que o Tcheco deu que foi bem reveladora, né, para nós torcedores. Mas antes de falar das entrevistas coletivas do Tcheco e do Ailton, eu quero parabenizar a torcida que foi para Vila Capanema, né, que protestaram, né, até o momento, prezado momento que eu estou gravando esse vídeo, não teve nenhum relato de incidentes, né, a não ser, claro, aqueles arremessos de objetos dentro do gramado. Espero que isso não traga punição pesada para o Paraná Clube, mas o que a gente mais temia, que era uma provável invasão de campo, isso não aconteceu, né? O estádio não estava lotado, não estava cheio, e a torcida que foi lá protestou, né? Inclusive a Fúria não levou nenhuma faixa, não levou nenhum instrumento, né? Faixa que eu falo com o nome da torcida, né? Aquela faixa tradicional que tem o nome da torcida. Não levaram bandeirão, não levaram instrumentos, muito pelo contrário, né? Levaram ali faixas de protesto e pouco cantaram, né? Foram mais para protestar. Então quero dar os parabéns, né? Que ocorreu, né, de uma maneira pacífica. Então quero dar aqui os parabéns para a torcida que compareceu lá na Vila Capanema e que protestou de maneira em paz, né? Que foi ali de uma maneira pacífica. Então fica aqui os meus parabéns para a torcida. Falando especificamente da entrevista coletiva, né? Quero começar aqui com o Tcheco. Cara, o Tcheco fez coisas muito, revelou, né, melhor dizendo, coisas que nós não sabíamos aqui fora, né? Primeiro, ele foi questionado sobre a permanência dele, né? No final da temporada, no ano passado, pós-título da segundona, o Tcheco foi questionado a respeito da permanência dele. Eu, inclusive, tive a oportunidade de fazer essa pergunta pessoalmente para o Tcheco, né, quando o Paraná abriu lá o treinamento para a torcida e depois a torcida pôde entrar dentro de campo para pedir autógrafos e tudo mais. Eu tive a oportunidade de perguntar para o Tcheco se ele iria permanecer no Paraná para esse ano. Ele foi muito claro, falou: olha, tá nas mãos de Deus, eu não sei, né? Vamos ver o que vai acontecer. E depois que foi confirmado que o Tcheco não ia permanecer para o Paraná para essa temporada, havia saído aí na imprensa que o real motivo do Tcheco não ter ficado para esse ano foi problemas pessoais, né? Esse foi o que havia sido noticiado, mas nessa entrevista ele deixou muito claro
que o motivo dele não ter ficado para a temporada de 2025 foi por escolha da diretoria, foi por escolha do departamento de futebol, foi por escolha do diretor de futebol do Paraná, que quis ali arriscar, que quis ir para um outro caminho, né? Ele falou também a respeito do Argel, ele criticou o Argel, né? Ele falou sobre os 45 dias que o Argel teve para treinar o elenco, coisa que ele não teve, e ele falou isso claramente, que ele queria ter tido esses 45 dias para treinar a equipe, para montar o time, né? E que ele não teve, e realmente o calendário foi muito apertado para o Paraná, né? Sei que foi muito apertado para todos os clubes, mas falando especificamente do Paraná, você jogar a cada 2 dias, ter que pegar ônibus, fazer viagem longa, realmente não tem como você treinar, não tem tempo para treinar. Jogadores no departamento médico também foi um fator que ele colocou, né? Na entrevista ele falou que foi 18 lesões em 11 jogos, 18 lesões em 11 jogos, isso é muita coisa, mas e 3 pontos aqui importantes que ele falou que eu quero ressaltar. O primeiro ponto, ele falando que no ano passado ele teve 150 mil para montar o elenco. Vocês lembram que o Argel, nas entrevistas coletivas que ele deu, ele falava que tinha um elenco de 500 mil? Olha a diferença de valores. 150 mil no ano passado, 500 mil nesse ano. Olha a diferença. E 2 pontos aqui que para mim ele matou, e por isso que eu quero dar aqui os meus parabéns pro Tcheco, né? Primeiro ele falou claramente do Eduardo Tanque, né? O Eduardo Tanque que veio do Paraná, não fez absolutamente nada pro Paraná. A gente viu a tamanha displicência dele e que no meio do caminho ele abandonou o barco, foi pro Santa Cruz e lá ele beijou o escudo do Santa Cruz. Para você ver o nível de vontade desses camaradas, né? Para você ver o nível de vontade dos caras em vestir a camisa do Paraná. O cara abandona o barco no meio da competição, vai para outro clube, já beijando o escudo e tudo mais. O Tcheco questionou isso, o Tcheco reclamou sobre isso e eu acho muito válido. Uma falta de respeito. Se o elenco tá falando que teve tudo, que o salário estava em dia, que a diretoria deu tudo para eles, então isso é um claro desrespeito para esse time, para esse escudo aqui. O senhor Eduardo Tanque. E ele falou aqui, eu quero muito saber, né, o que de fato está acontecendo sobre a questão de panela. O Tcheco falou que tem panela dentro da direção para trazer jogador. E que ele não é desse jeito, que ele não quer fazer parte disso. O Tcheco revelou que tem panela dentro do Paraná Clube. Panela dentro do Paraná. Tá explicado o porquê que o Paraná está nessa situação. Então, o pouco que eu consegui acompanhar da entrevista do Tcheco, né, não consegui pegar tudo porque a Rádio Transamérica cortou pro técnico rival, né, então consegui pegar pouco da entrevista do Tcheco, depois eu vou procurar mais para saber se ele falou mais alguma coisa né, que reveladora, mas ele revelou, né, que tinha panela e que tem panela dentro da diretoria para trazer jogador. Sobre ele permanecer no Paraná para o ano que vem, ele falou que ele está disponível, só que daí tem combinação de fatores, né? Primeiro, se a diretoria vai querer que ele permaneça e se ele vai estar disponível no mercado. Então, é isso que o Tcheco falou. Panela dentro do Paraná. Tá explicado essa situação, né? E com relação ao senhor Ailton Barbosa, né? A entrevista do senhor Ailton Barbosa, cara, é vergonhoso. É vergonhoso. Ele mais uma vez repetiu a dose que ele fez naquela entrevista que ele deu para Transamérica. Que ele foi questionado a respeito da SAF, que ele enrolou e não falou absolutamente nada. E de novo ele fez exatamente a mesma coisa. Enrolou e não falou absolutamente nada. Né? Só que pelo menos assumiu a culpa, né? Pelo menos assumiu a responsabilidade. Eu acho que isso é o mínimo que tem que ser feito. Né? O mínimo que tem que ser feito. Assumir a responsabilidade.
falou a questão ali da chuva, falou da arbitragem, falou de outros fatores ali que não era para ser falado, queria muito saber o que são, mas já começou ali falando do clima, né, da falta de tempo, da arbitragem. Foi questionado sobre o que deu errado. O repórter fez essa pergunta para ele, falou o que deu errado. E ele foi lá, deu uma desconversada e falou de falta de tempo. Talvez se fosse uma competição mais longa daria certo. Cara, olha as desculpas, gente. Olha as desculpas, gente. Se fosse uma competição mais longa, talvez daria... Gente, é desanimador. É desanimador enfim, não dá nem para comentar a respeito disso. Foi questionado também sobre o porquê que o Argel não teria sido mandado embora naquele jogo contra o Azures, né? O porquê que esperaram o jogo contra o Londrina para fazer isso. Ele falou que foi perguntar pro elenco como o elenco se sentia e que não sei o que mais. Falou também que a grande maioria dos jogadores vieram por causa do técnico, né? Ou seja, né, vieram por causa do técnico, não vieram para defender a camisa do Paraná, não vieram para querer colocar o Paraná no caminho da reconstrução, vieram por causa do técnico. E, enfim, uma entrevista totalmente remendada e falou que vai marcar uma entrevista coletiva para explicar melhor. E esse explicar melhor, senhor Ailton Barbosa, eu espero que seja para você falar a respeito da SAF, para você falar a respeito do futuro do Paraná, para você falar o que vai ser sobre a recuperação judicial. Espero que quando você marcar essa entrevista coletiva, primeiro que você marque na Vila Capanema, tá? Que você fale para o público em geral, não só para uma bolinha, tá? Não só para uma bolinha, mas para o público em geral. E que você responda a pergunta, senhor Ailton. O senhor está muito travado. Mais uma vez o senhor falou e não falou nada. Então, por favor, o que o senhor está escondendo? Por que está com tanto medo de falar? Quando marcar essa entrevista coletiva, que o senhor fale. Não, ó, a SAF vai ser assim, 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 assado. Não, o Paraná tem futuro. E não, porque vários fatores, por favor. É isso, gente. Foi o que eu consegui pegar na entrevista do Ailton, né? Vou também procurar mais coisas a respeito da entrevista coletiva, né, que ele deu. Isso também foi o que eu consegui pegar na Transamérica. Mas enfim, é vergonhoso, é vexatório. O que aconteceu com o Paraná, um amadorismo gigantesca, sabe? E, enfim, quero dar parabéns pro Tcheco. Teve ali algumas escolhas, ali algumas decisões ali que eu não entendo, né? Que eu não consegui entender, como por exemplo o que ele viu no Daniel Guedes, por exemplo, né? Eu não sei o que ele viu no Daniel Guedes pro Mazzetti não ser titular, né? Não sei se o Mazzetti não tem condição ou não sei. Mas o Tcheco não tem culpa, tá? Ele teve ali algumas decisões, mas ele não teve culpa. Pegou essa bucha de canhão, pegou o bonde já com ele andando. Então o Tcheco não tem culpa, tá? Não tem culpa. E uma diretoria amadora e incompetente, desculpa. Não adianta você ser um cara correto, ser um cara bom, mas falando, né, profissionalmente, fazer esse tipo de coisa. O cara vir se vangloriar que não tem salário atrasado. Gente, você manter o salário em dia é obrigação. Você se vangloriar porque não tem salário atrasado, desculpa. Enfim, vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos dias. E qualquer nova informação eu vou trazer aqui para vocês no canal. É isso, vamos ver o que vai acontecer nesse ano de 2025. Fica aqui o meu desabafo, o último pós-jogo de 2025. Um forte abraço a todos, fiquem todos com Deus, mais uma vez obrigado pela força e até a próxima. Tchau!